Amém. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá ouvindo, graças a Deus, estamos Achei que ia bem. demorar. Hã? Achei que você ia demorar, que você falou que ia ali rapidinho. Foi rapidinho mesmo. Amém. Quantas meninas vão entrando? As meninas não, eu não sei quantas que vão estar, mas eu sei que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou, né, É Márcia? verdade. Amém. Amém. E Abaixa a sua aproveita câmera um enquanto que nós pouquinho. estamos no Brasil. Deixa eu ver A aqui. Vandilma tá entrando. Gracinha, meu Deus, é bênção de Deus, é Bandigma. Meu Deus vai trazer. Oh, aleluia. Abaixa um pouquinho sua câmera pra gente ver seu rostinho. Aí. E olha, Que nossa, coisa linda! boa. Boa Saudade de você, tarde, que Vandilma. Que querida. coisa boa! Não, Minha filhada, ela disse que eu sou a madrinha dela. Que não é linda! final de madrinha. Pode falar. Madrinha? Não, assim é tio, assim, né? É assim. O M? É. Engraçado, sempre eu confundo, é tio. É. Maravilhoso, nós vamos orar. Bandilma, como que tá aí o netinho? Menina, eu cheguei em Fortaleza, correndo, fui levar a Ana Clara para uma consulta ali, cheguei agora na minha irmã, e o celular não quer ficar em pé. Aí cheguei agora rapidinho na minha irmã, eu disse, não, vai começar agora. Mas ele tá assim, quando é esse horário, ele tá chorando muito, Oh, com a cólica, ele não consegue soltar os gases, ele mesmo se assusta. Aí fazer tadinho. cocô. Então, esse é o horário do choro, aí nem veio. Oh, Ah, Eu é. vim Que para ela quer Fortaleza. participar também, ela e a Nina. A Nina também quer participar, né? Não, hoje ela, eu cheguei aqui, hoje ela não vai, acho que o próximo sábado, quem sabe, ela participa. Amém. Aquelas pessoas Deus vai trazendo e Deus vai te dando É. sabedoria como conduzir essa cólica do bebê, porque parece que esses bebês que estão nascendo agora, parece que as cólicas estão vindo mais forte, né? eu acho Eu que não, tem a ver Olha, com as coisinhas que come, né? tudo pior isso. que já tirou de tudo. Já tirou pão, já tirou massa, tirou. É, Ela vai tirando, tirando, não sabe mais nem o que é que come, está emagrecendo. a mãe chega, a Tadinha. mãe eu falar, a mãe fica debilitada. Ó, vamos orar para a gente explicar, porque hoje a gente termina o primeiro e o segundo. Aí no de terça-feira eu quero terminar o segundo e o terceiro, porque eu estou entendendo que o terceiro capítulo não vai precisar de abordar tanto, porque o terceiro capítulo ela quer que a gente reflete mais. E o quarto eu termino amanhã. Então hoje eu quero terminar aqui com esse grupo de sábado, eu quero terminar o que foi proposto. A cada encontro a gente vai destrinchando, capítulo 1 e 2. Aí assim a gente vai amadurecendo e vai conseguindo destrinchar em cada encontro mais de 2 capítulos, né? Então, Amém. se cair, nós voltamos, né? No mesmo link. Quem estiver entrando aí, tem um usuário aí que eu não vi quem. Não sei quem é. Oi, usuário, que Deus te abençoe. Quem é você? Se você não querer, não desejar aparecer seu rostinho, mas digite aí como que você chama. Raulmita, é que eu Ah, esqueci de mudar, Raulmita! desculpa, depois eu Parabéns, mudo, eu coloco meu nome. então. Ah, Então sim. vamos Boa, orar. boa tarde, paz do Senhor. Pai do Pai do Senhor, querida. Senhor, Muito boa bom ter tarde. você. Amém. Amém. E Deus tem falado muito ao meu coração com esse livro e tem trago, assim, referências bíblicas, me lembrado coisas que ele já nos revelou no devocional. Isso é bênção mesmo. Nós estamos a caminho, nós estamos recebendo mais graça de Deus através desse livro e Deus está aí, nos despertando, mas despertando, e nós vamos entender o que é esse despertar. Amém? Vamos orar? Amém. Deus Todo-Poderoso, obrigada. Obrigada por essa oportunidade de se encontrar com essas mulheres. Eu sei que virão outras mulheres através delas, porque o Senhor já chegou o tempo de nos despertar. Há muito tempo nós estamos, sim, sendo uma igreja que estamos dormindo. Mas o Senhor trouxe esse livro, assim como está trazendo várias situações, está levantando outras pessoas. Então, eu te convido
Venha ser, Senhor, venha sentar à mesa conosco hoje. Amém. Venha falar no mais profundo com a Bandilma, com a Raunita, com a Márcia, comigo. Envia o teu Espírito. Nós pedimos o teu Espírito. Nos dê espírito de revelação e sabedoria nessa tarde. Pai, aquelas mulheres que não conseguiram chegar hoje, se conectar, ou falaram, mas esse livro, mais um livro, não é modismo, porque o Senhor quer nos capacitar com a sabedoria que vem do alto e também com a sabedoria, somada com nossos estudos, com o nosso escavar. Então, eu te peço, visita cada uma dessas mulheres e que haja luz no nosso entendimento. Em nome do teu Filho, nós te pedimos, o Pai da misericórdia, Jesus, que o seu coração é cheio de compaixão por nós. E o Deus Espírito Santo, que é um Deus para nos consolar, é um Deus para nos fortalecer, que venha nos ensinar, venha sentar à mesa nessa tarde, nesses encontros de sábado e nos encontros também de toda terça-feira no devocional. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dado a ti. Aleluias. Amém? Amém. Então, vamos lá. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia. Eu saí fora aqui, né? Tá tranquilo, Ivaneide. Tá? 1 Coríntios 15, verso 19. A Márcia lê para nós, que eu achei assim, muito forte, o que Deus está querendo que venhamos entender. Amém. 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, tá vendo? Então, Deus tem muito mais grandioso para nos revelar. Grandioso, mais glória para nos revelar na esfera natural dessa vida. Então, que nós possamos entender, nós não podemos esperar só nessa vida, porque nós vamos nos tornar miseráveis. É verdade. E eu quero perguntar para vocês, já perguntei, né? Por que Deus usou a imagem dessa leoa, sempre está usando imagens, desde Gênesis até Apocalipse, vocês podem ver, ele usa imagens vivas, reais, revelações. Por que Deus ele usa essa forma didática? Então, aí nós temos professoras, né? Fique à vontade para falar. Eu acredito que seja para facilitar o nosso entendimento, né? Que Deus sabe a nossa mente humana como ela é, né? Como a Márcia falou, que nós temos Deus didático, né? Então, assim, eu acredito que seja nisso, que é para nosso próprio entendimento, que fica bem mais fácil, porque quando se refere a Jesus, né? Que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas também o cordeiro. Então, olha, já fez algo, né? O leão forte e o cordeiro manso. O manso e o Então, humilde. já que esses animais são do nosso dia a dia, então a gente fica melhor no entendimento, para entender o que é ser leão e ser o cordeiro, né? Muito Ser real, forte, né? valente, mas ser o manso e humilde. Glória a Deus. Então, as imagens são para revelar coisas grandes. Então, a gente até comentou isso. Observe as 3 formas de aprender, que é visual, auditiva e sinestésica. Então, o visual é aquele que explora o mundo visual. O audição explora a audição. E sinestésico, ele é uma experiência sensoriais. Então, Deus que nos formou, claro que ele ia usar isso aqui, né? As 3 formas, eu que formei o ser humano, eu vou trabalhar com as 3 formas que eu dei para eles, visual, auditiva e sinestésica. Então, Deus nos conhece, né? E sabe com qual a linguagem que ele vai usar na Márcia, comigo, com você, Bandilma, com a Cássia, que está aí. A Cássia, bem-vinda, ela é do Prata, muito bom. Algumas mulheres não adquiriram o seu livro, compre o livro, acompanhem, tenha o prazer, crie essa cultura de ler, de pôr o caderninho do lado, fazer anotação, um marca-texto, isso é bênção de Deus.
Então, Deus usa a imagem, usou a imagem da leoa para falar com a Lisa Bebre. Então, Deus usou a imagem também com Abraão. Eu comento isso e foi Deus que trouxe aqui. Semana passada, eu falei, nossa, eu estava lendo o livro e Deus vai trazendo tudo que nós já estudamos. Deus falou para Abraão. Abraão estava dentro da tenda, né? Vocês lembram disso? É historinha de escola dominical. Deus mandou Abraão contar as estrelas. Deus está, desde Gênesis e Apocalipse, falando para o homem observar as imagens. Observar. E, às vezes, até o som, a audição. E, às vezes, sinestésico, como que observar, né, as expressões sensoriais. Então, mas como que Abraão olhou para as estrelas? Então, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou. Deus usou imagens. E eu até falei, gente, Deus podia pegar a tenda, Abraão dentro da tenda, podia rasgar ali, ou então ele criar uma imagem do céu, porque Deus é um Deus de maravilha. Mas Deus mostra que ele preocupa com o nosso sentir, o nosso lado humano. Então, Deus usa imagens, cenário, visões, revelações para nos ensinar e nos posicionar. Então, levou para fora. O Senhor falou no meu coração, filha, se permita ser levada para fora da tenda com esse livro. Convide essas mulheres, se permita sair para fora. Abraão estava ali, ó, confortável, dentro da tenda. Ele podia cruzar os braços, falar, Jesus, estou aqui, ué, por que eu tenho que sair para fora? O Senhor é o Deus que cria. Cria aqui agora uma imagem, um céu aqui no... Já tem até a telona aqui da tenda, cria aqui. Deus falou, não, Abraão, sai para fora. Sai dessa zona de conforto. Ele estava sentado, porque é a cultura, né? Sai para fora. Então, levou para fora. Se permita ser levado para fora. É o que o Senhor está desejoso. Deus está falando assim para que nós venhamos se levantar rápido. Se sair para fora da tenda é sair da dúvida. Porque nós somos bombardeados muito com dúvida. Eu até coloquei sair para fora da tenda é do ceticismo. O que é uma pessoa hoje cética? É a pessoa que tem a característica de desconfiar da certeza do que é correto, do que é certo. E as pessoas hoje, a palavra é para a igreja, nós, trazendo a responsabilidade para nós, às vezes nós queremos engessar o que Deus vai realizar. Não, isso eu já conheço, livro, elas vão ler livro, livro, não. É mesmice, eu já sei o que é. Se permita ser levado para fora da religiosidade, da vaidade. É um livro, mas Deus tem muito mais para nos revelar dentro deste livro. Deus poderia abrir a tenda ou colocar uma imagem, uma visão dentro da tenda. Porém, o Pai Eterno usou uma imagem real, de forma pedagógica. Falou, Abraão, sai para fora. Olha para as estrelas. Eu até falei aqui que algum cientista teológico falou que naquele dia o céu estava diferente. As estrelas estavam diferentes. E falou, agora conte, Abraão. Conte as estrelas. Então, Abraão se permitiu sair para fora daquela condição. Eu já sei tudo. Mais um devocional, mais uma leitura do livro. Não, isso eu já sei. Ele saiu para fora da condição que estava tudo sob o controle dele. E quando ele se permitiu sair para fora, ele viu uma imagem tão real. E hoje nós estamos aqui porque nós somos resposta de Abraão ter saído sair para fora da tenda. Abraão precisou sair do conforto, do comodismo, tantas outras que nós podemos usar como representativo de tenda, né? Abraão foi conduzido para fora e contemplou o céu e as estrelas, e Deus faz. Então, através dessa leitura que eu quero falar para vocês, né, que é o nosso primeiro livro de 2023, Deus deseja nos conduzir a um lugar de total dependência dele. Deus deseja trazer revelações, mistérios do céu, desvendar para nós. Mas não é para esta época. É para esta época. Deus está falando, eu preciso
falar segredos para vocês, revelar mistérios. E é através de leitura, extra-bíblico, Bíblia. Aí o Espírito Santo vai falando com você. Então, amém? Então, acredite, seja rápida em cumprir as condições que Deus deseja para você. Então, vamos lá para a leitura do livro. Você está preparada a se entregar totalmente? O PDF que nós deixamos lá só vai até a página 155. Eu sei que algumas já disseram que é cansativo, a letra é miúda, mas faz um esforcinho, acompanhe a gente o primeiro, segundo capítulo, faça o pedido do seu livro. É muito bom a gente ter livros em casa. Uma geração onde poucos gostam de ler. Então, nossos filhos têm que ver isso em nós. Essa cultura de leitura, de ver a gente ler na Bíblia, de ver nós com nossa devoção. Então, vamos lá. Aqui nós já sabemos, né, que é a Lisa Beverly. Então, aqui na página teve várias pessoas famosas que leu o livro dela. E o que mais me chamou a atenção foi ela falar que... Foi a Joyce Meyer, né, que falou que este livro vai servir de uma paixão, né, que o Despertar da Leoa, Joyce Meyer falando, fará com que você dê uma incrível força e beleza de Deus, e vai servir a Deus com a paixão renovada. Então, nós vamos ver essa incrível força, essa beleza de Deus, e também vamos servir Deus com a paixão renovada. E tem aqui, ela fala já, quem fala é um ministro aqui, o nome dele em inglês, eu não vou forçar muito o inglês, não. Ele fala que o Despertar da Leoa não é para mulheres de coração covarde. É um chamado à ação para que as mulheres arregassem as mangas. E nós vamos entender. Deus cada vez está nos estreitando mais, nos estreitando para que a gente venha entender. Então, o capítulo 1 aqui, nós vamos tentar sintetizar. Nossa, não sai essa palavra. Vai fazer uma síntese aqui, né? Saiu mais difícil ainda, né? Vai sair. A natureza, sintetizar. Aí. Desperte uma leoa. Vocês sabem que foi no ano de 94. Lisa, mãe de 3 filhos. E o sonho dela foi de um nível muito intenso. Eu já tive sonhos de níveis muito intensos, foram revelações mesmo. E aqui Ralph colocou aqui uma frase que eu achei maravilhosa. Hoje eu entendo por que Deus está me chamando para contemplar a natureza. Hoje eu entendo que é libertador. E ele escreveu aqui: a natureza foi feita para conspirar com o espírito a fim de nos emancipar. A natureza é a flora e a fauna, com o nosso espírito. Então, só falta a natureza te sacudir. Oi, presta atenção aqui, olha aqui. Contemple, contemplar é libertador, contemplar é adorar. Então, nós já temos resposta aí, porque nos meus stories tem o céu lá. Na página 14, vocês viram como que ela viu a leoa? Vocês ficaram impressionados com a imagem da Lisa desenhar esta leoa? Dava a impressão que a gente estava vendo João lá em Apocalipse falando, né? Mas, novamente, aqui eu friso para vocês na página 14, ela fala que viu a leoa, perfeita, felina, majestosa, poderosa, esplendidamente estruturada. Eu falei, Márcia, olha essa palavra, estruturada. E às vezes as pessoas falam assim para nós, as mulheres hoje, é muito difícil ver uma mulher estruturada, mulher tudo é doida. Em nome de Jesus, nós não vamos aceitar. Amém. Esse estigma em nós. Igual que ela vai deixar bem claro que nós mulheres completamos, nós não somos problema, nós somos resposta. Então, mostra uma leoa estruturada. Está no segundo parágrafo, né? Um sonho. Aí eu até pus aqui uma anotação. A perfeição felina estruturada. Achei muito bom Deus ter chamado ela para essa análise que ela fez da leoa. E por que essa perfeição felina, fêmea, né? Não, fêmea, né? Fema.
Como que é, Márcia? Fema. Fêmea. Hã? Fêmea. Fema. Então, vamos lá. Atenção aí na página 15. Ela fala, levante-se como uma leoa. Vocês viram que ela colocou que... Depois, quem marcou alguma coisa que deseja trazer para nós, põe a mãozinha aí para vocês participar, porque não é só eu ou a Márcia que a gente vai falar, eu li a página 15. Olha só o que está nos chamando a atenção. Eu falei com a Priscila, eu falei, olha, você sabe para que servem os encontros? Os encontros, se fosse só para ler o livro, tem áudio gravado. A gente, eu já entendi, todos nós aqui temos um cognitivo, a gente tem sagaz para leitura, para compreensão, mas os encontros é para compartilhar o que Deus e o Espírito Santo trouxe a revelação para Sejane, para Cássia, para Raunita, para Vandilma e para Márcia. Então, por isso que serve. No capítulo, na página 15, olha só, ela fala que deitada sobre o brilho da manhã, totalmente desperta, com o coração acelerado e o corpo tremendo. Senti que Deus me enviara essa visão de uma leoa para revelar algo que facilmente teria passado despercebido pela agitação do dia. Quantas vezes eu falo por mim mesmo, Deus quer nos revelar algo, mas nós estamos tão ocupadas pela agitação do dia, ou está com tanto barulho aqui dentro, que a gente não percebe. Ou às vezes a gente está assim, fala Deus, ai meu Deus, revela, fala, mas a gente não consegue entender esse descansar, que nós vamos compreender, ela vai destrinchar mais, né? Então, Deus precisou revelar algo que facilmente foi tremenda a revelação, foi profundo, teve que impactar ela, porque senão ia passar despercebido. E naquele momento, ela tinha toda a minha atenção. Olha só, tanto que Deus nos conhece, Deus sabia que para segurar a atenção de Lisa, tinha que ser de forma visual e uma imagem que tinha presença. A leoa. Deus poderia... Por que Deus não colocou uma outra imagem para ela, de um guerreiro, de uma guerreira? Mas era porque Deus conhecia Lisa e sabia qual era a imagem, de forma pedagógica, estruturada, que impactar o coração dessa mulher. Deus sabe qual a imagem que vai me impactar, a Sejane, a Vandilma, a Cássia, a Raunita, a Márcia. Deus conhece, Deus nos conhece. Então, no meu quarto, parecia... aí depois eu até anotei mais assim no outro parágrafo. Fiquei parada com medo de me mover e perder os últimos resquícios da visão. Fechei os olhos, sim. Eu deixei bem frisado, levante como leoa, porque ela falou que se não fosse impactada com aquela imagem, ela teria passado despercebido pela agitação do dia a dia. E quando ela falou que fechou os olhos, não se moveu porque ela não queria perder nada, nenhum resquício da visão, eu já fiz isso. Às vezes eu já fiquei tão quietinha nas revelações que eu falava, não vou nem me mexer. Ou então eu voltava a dormir porque eu queria ter aquela revelação de novo. Eu já fiz isso. E o interessante é que vocês viram que ela teve essa revelação, tinha uns numerais romanos lá, né? Uns números romanos. E o que Lisa fez? Aonde que ela foi procurar? Foi procurar essa resposta, vocês viram lá? Está na página 16, A bem no Bíblia, né? inicinho. Peguei a minha Bíblia e levei para a cama. É muito forte, né? E hoje a pastora Márcia falando da videira, falando, nós temos que falar a palavra de Deus, que é verdade. Mas até para ter um sonho, tem que ir lá e pegar a Bíblia. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela é reveladora. Então, se eu tive um sonho, eu vou para a palavra de Deus. Aí depois que eu conto para minha amiga, né? Ou vocês fazem o contrário? E ela pegou a palavra, e eu fiquei aqui, antes de chegar no final da página 16, não sei se vocês sentiram isso. Eu falei, tomara que tenha resposta. Aí a decepção foi tão grande, né? Ela leu o capítulo, né? O capítulo do livro de Números 23, e ela não viu que não tinha nada para dizer. Mas quando é na página 17, já no finalzinho, vocês marcaram aí, no início da página 17. Vocês viram?
que o Senhor está lá escrito em Números capítulo 23, 24, fala assim: eis que o povo se levanta como leoa e ergue-se como leão. E o pai, ela entendeu. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Aqui Deus estava falando que estava levantando o povo muito sofrido, o povo de Israel. Mas o Senhor, ele nos desperta aqui na página 17 para entender, trouxe a revelação, já que Elisa teve essa revelação para dizer, que linkou com o sonho dela, Deus falou, agora fala para elas, filha, a diferença de levantar e de erguer-se. E uau! O levantar é despertar de um sono. Nós estamos vivendo um período de muito sono. Aí o erguer-se é pôr-se de pé. Erguer é firmar-se. Então, se Deus falou que levanta como leoa, a leoa desperta do sono e ergue como leão, o leão ele tem presença, autoridade, põe-se de pé e fica firme. O leão não é, quer dizer, quando falou erguer-se o leão, não é crueldade. Às vezes as pessoas veem a gente lendo este livro e falam, nossa, eu nem quero ver essas mulheres, se elas já são leoa, imagina elas acordadas. Alguns pensam assim, né? Mas o Senhor traz a interpretação que quando fala de leão ou leoa, a figura do leão aqui não é para ser cruel ou voraz, mas meramente ousado, forte, rápido e resistente. É o que Deus está chamando aqui, cada uma como igreja. Se você é rápido, seja ousado, forte, rápido e resistente. Aí no 17 aqui, não, vamos para a página 18. A página 18, vocês viram já no finalzinho do primeiro parágrafo que ela tinha um medo quando as coisas saíam do controle dela. Você viu, Vandilma, Sejane, vocês conseguiram ler? Todos conseguiram acompanhar o primeiro e o segundo capítulo já? Já encerrou? Amém. Não? Eu Então, li, só que eu estou lendo pelo celular. Uhum. Aí eu não marquei bem essas páginas aí, não dá para eu ver agora. Estou só Então, ouvindo. tá bom. Então, eu insisto que vocês leiam para vocês participar mais, que vocês vão ver se, nossa, realmente. Ela ficava aterrorizada quando tudo saía fora do seu controle. Lisa, mulher igual nós. Lisa, ela não foi, uau, aquela mulher é poderosa, por isso Deus escolheu e deu a revelação do livro para ela. Da mesma forma que Deus lhe trouxe a revelação para esta mulher, que tinha medo, que tudo saísse do controle dela, que ela queria ter o controle de tudo. Da mesma forma que Deus deu essa revelação para ela, ela é uma escritora, é uma mulher reconhecida, né? Uma mulher de Deus, ela se sentia intimidada pela maioria das pessoas que ela conhecia. É você. Você é essa mulher também. Que Deus deseja revelar coisas grandes para você. Mas o que nós esperamos não é só o que essa terra pode nos oferecer. O que Deus quer trazer para nós é o que trouxe para Lisa. Lisa, mulher igual nós, com os temores. Quantos aqui não tem medo de perder o controle? Da sua vida financeira, do seu casamento, com seus filhos, vida profissional. Nós sabemos aqui, cada uma conta, confidencia para mim, a gente sabe. Quando vai chegando no final do ano, ai, meu Deus, quando chega o início do ano, e assim vai. Então, essa mulher, ela ficava aterrorizada de perder o controle e se sentia intimidada pelas pessoas que conheciam ela. Eu também, quantas vezes eu via que eu conhecia as pessoas e eu me sentia intimidada. E na maioria das vezes, aí ela pega e fala assim, ó, em momento apaixonado de oração, alguns meses antes dela dar à luz, que ela já ia ser mãe pelo quarto filho, né? O que ela fez? Ela se rendeu ao Senhor. Às vezes ela poderia até falar, e eu sei que eu falo por mim mesma, a gente cria tantas desculpas, né? Ela podia falar, não, eu tô grávida, Senhor, revela para outro. Esse chamado não é para mim, não.
E quantas vezes a gente está tão atarefada, nos limitando, sendo que nós servimos um Deus que é ilimitado. Aí nós nos limitamos, e ela não, sabe o que ela fez? Grávida, e ela sabia que algo grande foi revelado para ela, ela simplesmente se rendeu. Lá na página 18, tá aqui, ó, você pode olhar pelo segundo parágrafo. Minha gravidez havia sido uma espécie de prorrogação. Em um momento apaixonado de oração, alguns meses antes da concepção do meu filho, eu coloquei de lado todos os meus protestos e disse a Deus: está bem, Deus, eu sou tua. Você viu? É mulher igual nós. Faça o que quiseres em minha vida. Então, no capítulo 18, no segundo parágrafo, é uma redenção. Ela se rendeu e grávida. Ela podia inventar mil e uns desculpas, né? Agora, olha na página 19. Vocês vão anotando, porque quando vocês acompanhar, vocês podem colocar frisar lá, né? Essas anotações. Aqui, em busca de afirmação. Aí ela vai para um café, né, com uma evangelista lá, ou missionária, amiga dela, aí ela conta o sonho, né? Não sei se alguém aí já leu e viu. E eu acho que todas nós que já passamos por essa experiência, quando a gente tem um sonho, a gente vai e conta, né? Vandilma, É verdade. eu tive um sonho, Vandilma. Aí a Vandilma olha, sonho? Aí ela falou qual era o sonho. Cuidado, senão pode travar a internet. O Arthur está fechando a porta, porque estão ali conversando. Aí ela conta o sonho, aí fala que parece que é uma evangelista, né? Aí ela pensou, na parte 19, talvez essa visão de leoa tenha sido para outras pessoas. Às vezes, ou quase sempre, nós temos sonhos, revelações, aí a gente vai contar para aquela pessoa, e a gente tem uma expectativa que aquela pessoa vai falar o que você quer ouvir. Aí ela fala uma palavra, esse sonho não é para você, não. Você? Não, ainda vai demorar. Então, às vezes, nós falamos o que Deus revela para nós, esperando uma afirmação das outras. É isso mesmo, Márcia, Deus revelou para você, é isso mesmo, vai acontecer. Mas ela recebeu uma palavra aqui da evangelista, né? Num café que ela foi tomar, que ela foi um encontro com elas lá, com aquelas mulheres, ela foi em busca de uma afirmação sobre essa revelação da leoa. Mas aí ela pensou, não é para mim esse sonho. Porque ela não recebeu nem um pouco de afirmação, né? Ela foi com tanta empolgação. Aí, na página 20, ainda no capítulo 1º, nós estamos. Aí, no segundo parágrafo lá, não, já no... Ela está falando aqui, ó. Não é possível você ser uma leoa até lá. A mulher olhou para ela, a colega evangelista, falou assim: quantos meses, para quando que é o bebê? Ela contou o sonho, ela olhou para ela e falou assim: 10 de outubro. Ela, não é possível, não, você se transformar numa leoa até lá. Aí ela quis assim, ela fala que eu quis gritar e eu concordei. Você já viu quando você espera uma afirmação, mas não era aquilo que você queria, você só balanga a cabeça e depois você fica indignada? Aí eu coloquei aqui. Oi. Ela se denominava, né, assim, no capítulo 2, né, que ela disse assim, eu, aquele gatinho, né, até anotei aqui, ser leoa, então muitas vezes a gente fala, como você disse, está querendo ver uma afirmação, mas a pessoa de lá, ela parece que fala coisas que a gente pensa de nós mesmos, e em vez de dar aquela levantada, faz, não, eu sou isso mesmo, deixa eu continuar sendo isso aqui, né? Deixa eu continuar sendo o gatinho aqui, tímido, né? E foi o que aconteceu com ela, né, nesse momento. É porque ela achou que a missionária, ou amiga evangelista aqui, achou que ela ia ser como todas as mulheres, ia ter uma revelação e ia ficar por isso mesmo, ou não ia dar crédito, né? Igual muitas mulheres hoje fazem, elas falam, eu tenho um chamado, Deus revelou isso para mim. E aí? O que aconteceu?
Fica só por isso. Aí, às vezes, não era para mim, não, passou. Então, eu coloquei aqui na página 20, pessoas nos limita. O que ela quis dizer que não é possível ser uma leoa até lá, ela ficou intrigada. Por que que aquela mulher olhou para a Liz e falou, é impossível você se tornar uma leoa até 10 de outubro, até você dar à luz ou depois dessa gestação, né? Ainda há uma coisa em você que Deus precisa trabalhar. Ela percebeu a minha confusão e explicou. Ainda há uma coisa em você que Deus precisa trabalhar. E ela Deus ainda fala, traz, ela ainda fala, né? Você não vai conseguir até outubro, é muito pouco tempo. tá vendo? As pessoas nos limitam e limitam até Deus, né? Sim. Porque a gente sabe que Deus, ele nos restaura a qualquer momento, ele dá uma boa sacudida em nós, mas antes ela teve que se render, né, Márcia? Você viu que ela se Sim. rendeu. A Sejane quer falar, ela tá com a mãozinha Fala, levantada. Sejane. Eu não vi, pode falar. Não? Ah, Não. é que a mãozinha tá levantada no seu. Aí ela falou aqui que até o marido dela achava que deve ser difícil viver na sua mente. Então, ela era uma mulher, e depois a gente vai ver, ela fala aqui, ó, que está na página 21. Eu estou cansada de ser considerada fraca e chorosa. Mas antes, bem no comecinho da página 21, eu até sinalizei, ela escreveu assim, ó, eu estava cansada de ser um projeto de restauração em longo prazo. Hoje, eu lendo de novo, Deus trouxe uma revelação para mim. Olha aqui, escute bem, vocês anotem aí. Ela falou assim, se o marido disse para ela, se aquela missionária, amiga dela, evangelista, falou que Deus ainda tinha muita coisa, que ela falou, Deus precisa trabalhar muito ainda, né? Ainda há muita coisa em você que Deus precisa trabalhar. E depois ela afirma que o marido falou assim, deve ser difícil viver na sua mente. Aí ela pôs aqui, eu estava cansada de ser um projeto de restauração a longo prazo. Restauração é colocar no lugar. Eu também estou cansada. Vocês não estão cansadas, não? Deus falou que as pessoas usam a fraseologia, engessa. Eu estou em restauração. Tem até uma imagem, coloca lá no Instagram, fala assim, Deus trabalhando em mim, Deus restaurando em mim. Peraí, até quando que Deus vai fazer essa restauração? Que a própria Elisa falou assim, eu estou cansada desse projeto de restauração em longo prazo. Eu preciso ir para o lugar certo, onde Deus deseja que eu esteja, me posicionar no lugar certo. A Bíblia não fala de restauração, andando de glória em restauração, né, Márcia? A Bíblia fala andar de glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito. Restauração foi no povo de Israel. Foi para o povo de Israel, que o povo estava desviado pela idolatria. Deus restaurou o povo uma vez. E depois foi trabalhando com o povo para afirmar a identidade dele. Agora ela afirmando, estou cansada desse projeto de restauração. Então vamos tirar isso do nossa fraseologia, eu estou sendo restaurada. Não, chega desse processo. Vamos pedir o Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nos coloque agora no lugar certo. Coloca-nos no lugar certo. Porque restauração, quando o Senhor finaliza, te põe na posição certa, no lugar certo. Foi essa claridade que o Senhor pôs, que houve luz aqui no meu entendimento. Ela estava cansada desse projeto de restauração. Chega de desculpa, página 21. Estou cansada de ser considerada fraca e chorona. Olha eu aqui. Eu me vi aqui. Chorona. Eu sou tão fraca, nossa. Eu sou muito sensível. Aí depois ela, cansada de fixar a minha mente sem parar com tantas coisas que não tinham importância. Eu também. Teve um período que eu estava tão cansada, a minha mente, que eu fixava tanto no problema, que eu dormia com a minha mente pesada, a minha cabeça doía. Então chega uma hora que a gente fala, basta, eu não quero mais isso. E ela percebeu isso. Ela percebeu, eu estou cansada de fixar minha mente sem parar em tantas coisas que não tinham importância. E o que Deus tem para nós é muito mais do que essas coisas que não têm importância. Cansada de fingir. Talvez a visão da leoa fosse exatamente o que eu precisava.
Trem bom, todo mundo volta. Eu nem vi falando que já estava encerrando, né, Márcia? Então vamos É. acelerar aqui, vamos acelerar para nós terminar nessa segunda chamada. Então, nós entendemos aqui o cansaço desta mulher. Vocês se viram como a Lisa? Eu me vi, viu? Demais, demais. Nossa, Deus, assim, o que eu mais me vi foi a questão do controle, Ivaneide. Hoje mesmo eu estava conversando com a Débora sobre isso, que para mim é muito difícil não controlar as coisas, né? E eu tive um aprendizado muito grande quando eu estava é, precisando que eles conduzissem o carro para mim. Então, quando eles estavam aprendendo a dirigir, eu andava muito tensa, porque eu estava no banco do carona, né? Então, quando a gente muda de posição, entrega o volante para outra pessoa, você sofre demais. Como você sofre? Você está vendo as coisas em outra perspectiva, e aí, quando está passando uma avenida que tem um caminhão, é como que se o seu lado fosse bater todo no caminhão. Você não tem uma noção, então você sofre demais até o momento em que você começa a confiar naquela direção. E aí, depois que você confia, aí você entra no carro e já não tem mais esse ficar freando ali, né? E então a gente estava conversando sobre isso, que a minha grande dificuldade é deixar de ter o controle das coisas, assim como Lisa, né? E o cansaço de ver as coisas assim, poxa, parece que não está acontecendo nada, né? E os projetos, Senhor? E o ministério que o Senhor disse que ia me dar? E, sabe, você fica nessa agonia, né? Então, eu me vi demais, né? Eu me vi nela quando ela falava fraca, chorosa e fingir, cansada de fingir. Eu achei muito forte. Com certeza. Aí na página 22, alguém quer falar alguma coisa? Cássia, Raunita. Esse cansado aqui que ela fala que fraca e chorona, certo, a gente sabe a nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas às vezes eu vou pondo tanto nessa condição de cansada e chorosa e eu esqueço do que Deus quer para mim. Do que só, tem que ter esquecido o livro de Salmo, na tua presença, abundância de alegria, né? Eu começo a esquecer disso, eu começo a esquecer, como diz a pastora Márcia, eu deixo de viver o que a palavra traz para mim. Então, se eu estou andando no caminho da fé, se eu estou estudando Bíblia, eu estou participando de tudo que está alimentando a minha alma, o meu corpo, a minha fé, me fortalecendo, eu ficando enraizada, eu tenho que sair dessa condição de fraca e chorosa. Chorar, eu choro ainda, mas não como chorava antes, nem como me sentir, eu estou fraca. E fingir. Então, eu me via isso e para aquele lugar lá, como diz a Joyce Maia, para lá eu não volto mais. Eu sei que eu ainda não cheguei, Sejane, onde eu desejo, mas para aquela condição lá eu não volto mais, eu estou a caminho. Eu, em nome de Jesus, eu vou chegar. Aí na página 22, olha o depoimento que ela escreveu. Se depois vocês verem lá, na página 22 tem um depoimento. Eu até escrevi aqui, depoimento, sou assim, eu fiz assim uma anotaçãozinha, nossa, e coloquei aqui, ó, página 22. Mesmo quase ao ponto de se afogar nas ocupações do dia a dia, ela, Lisa, se tornou uma filha focada. Oh, glória! Deus está chamando você, Sejane, Vandilma, Cássia, eu, Márcia, Raunita, seja uma filha focada. Ai, mas o dia a dia, a correria, conta para pagar, eu estou cansada, todo mundo me chama, mãe, esposa, professora, e tanta coisa que só chama nós, né? Mas ela resolveu, ela se rendeu e falou, eu fui eleita filha, eu vou me tornar uma filha focada. Simplesmente filha. Sejane, Deus está te chamando para você ser simplesmente filha. Vandilma, eu, todas aqui. À medida que foquei apenas em ser dele, do pai, do Abba, em tudo que isso significava, o que aconteceu? Ela focou ser filha, eu sou filha, vou me posicionar como filha. E o que significa ser filha, Vandilma?
Depois você anota aí, pô. O que significa ser focada, filha, me posicionar como filha? E o que significa hoje você é filha do eterno Pai, do Pai da misericórdia? Porque eu começo a me perguntar, o que significa? Ela falou, à medida que foquei em apenas ser dele e em tudo que isso significava para mim, aconteceu algo. Aconteceu algo na vida de Lisa. A vida e a força fluíra para dentro dos dias e o descanso entrou na minha alma, na alma de Lisa. Oh, glória! Ah, eu não consigo. Se for para gravar, o povo, mas essa mulher vai começar a transbordar e falar glória, eu pensei que está na igreja, mas é forte. Falar, quando eu me posiciono como filha e quando eu entendo o significado de me focar como filha, a gente não quer vida e abundância, a vida começa a fluir. Quem é o manancial da vida que nós aprendemos isso no devocional? A vida e a força começou a fluir nos dias de Lisa. E ela encontrou o descanso na alma dela, é o que Deus está nos propondo hoje para cada uma aqui. A vida é para fluir, né? E a força em toda a esfera da nossa vida, nesse dia a dia que tenta nos afogar. E o descanso é para alcançar a sua alma, a minha alma. Então, o coração de Lisa se ampliou e aqueles dias que quase nos afogamos, naqueles dias, né, que quase nós nos afogamos, como que nós temos que nos posicionar? Então, o nosso coração tem que estar bem ampliado. É de ampliar, crescer. Um coração, até que a Márcia um dia pôs isso, vamos correr, vamos lá para a página 24, a Márcia pôs, quando eu conheço Deus, eu tenho uma visão mais elevada de Deus. Depois eu vou pegar isso lá, eu até pus no Instagram, eu vi uma criança olhando assim, quanto que ele não, quando eu cresço, né, crescimento espiritual, aí a criança está assim, medindo quanto que falta, se ela está chegando na régua, aí eu peguei uma fala da Márcia do devocional dela lá, que ela, lá onde ela coloca lá no YouTube, né? Então, quando eu conheço Deus, eu me posiciono como filha, eu tenho uma visão elevada, o meu coração, ele se estende mais. Meu coração, ele amplia mais. Então, vamos lá, página 24, santa inquietação, depois vocês leem lá. Ela ficou tão inquieta e começou a buscar mais o Senhor, andava pelo quarto, estendendo a mão em direção, né, orando, pedindo ao Senhor, cantando. Aí, lá já no finalzinho, né, Deus falou para ela assim, Deus precisava de mim? Aí Deus prosseguiu, falou com ela, estou liberando estratégia do céu, página 24, capítulo 1 ainda. Estou liberando estratégia do céu que serão encontradas na minha palavra. Você não terá todas essas estratégias, mas terá uma medida delas. Deus deseja nos dar revelações, sonhos, sabedoria e explicar os mistérios. Entregou isso para Lisa. Mas Lisa, ela teve uma santa inquietação, se posicionou como filha focada, buscou o Senhor começou a falar para ela como... eu tive uma revelação da leoa. Como que foi? Calma, Lisa, vou te dar estratégia. Mas, somado aonde que ela ia encontrar tudo isso também? Na palavra de Deus. Aqui ele falou, encontrada na minha palavra. Eu e você não terá todas essas estratégias, mas terá uma medida delas, tá vendo? Então, se Deus deu uma medida, tinha muito mais glória para Deus passar para ela, mais revelações. Então, vamos aí, 25, a página 25. Aí ela mostra aqui que Jesus, ela fala, e a voz continuou dizendo para ela, né? Eu até esqueci de ver se ela estava... foi em oração mesmo, foi uma revelação, né? Depois vocês olham lá na página 24, 25, que fala que o Senhor já falou com ela aqui, eu não sei se foi só no momento de oração, né? Aí uma voz continuou falando para ela. Ela imediatamente vi o quanto a minha perspectiva havia sido limitada, tola e humana. E a voz continuou dizendo,
Jesus é o leão da tribo de Judá. E é hora de sua noiva despertar uma leoa. Aí falou para ela, estude as formas e os aspectos da leoa. E nós já falamos aqui que hoje está famosíssimo arquétipos. Arquétipos é padrões de comportamento. Então, o Senhor tem falado ao meu coração que às vezes você já tem arquétipos de leoa que precisa ser ajustado com o reino de Deus. Às vezes você tem arquétipo de leoa que não foi aflorado. Você tem sentimentos baixos que quer te pôr como ela sentia, fraca, chorona, derrotada, não se posicionar, não se levantar e erguer-se, igual a palavra estava falando em Números, né? Mas tudo tem que ser ajustado e alinhado, porque a Bíblia diz, que é o tema do nosso ano todo, que vai ser 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. O espírito que Deus nos deu não é o espírito de covardia. Então o Senhor está falando, levanta, noiva, acorda, noiva, volte a sonhar, noiva, se ergue, noiva. O espírito que Deus nos deu, ele nos enche de poder, de amor, de equilíbrio e moderação. Aí hoje eu estudando de novo, Deus falou assim, filha, fala para elas. Se na página 25 ela falou que é hora da noiva despertar uma leoa, estude as formas e os aspectos da leoa, depois vocês podem dar uma olhada, né? Aí ela pegou e falou assim, as leoas caçam juntos. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos juntas. O poder da unidade. E Deus ainda quer nos unir muito mais com outras mulheres dentro da igreja, na faculdade, no trabalho, para a gente entender o que Deus tem muito mais para realizar em toda a esfera, de forma natural. Mas aí, voltando ao que Deus está falando. As leoas caçam junto é o poder da unidade. Mas quando o Senhor, que trouxe a revelação hoje, é hora de sua noiva despertar. Depois vocês lêem Cantares 5. Vocês já viram Cantares 5? Quando o noivo está lá batendo na porta. Noiva! Oi! Nossa, eu fico tão emocionada. Abre a porta. O noivo está implorando para abrir a porta. Aí a noiva fala, não! Eu já me lavei, já me perfumei. Vocês já viram aquela história tanto que é linda? Aí ela demora a abrir a porta, ela inventa 1000 pretextos. E Lisa poderia ter inventado 1000 pretextos para não escrever esse livro. Eu também já inventei muitos pretextos. Aí aqui na Noiva de Cantares, de Salomão, capítulo 5, depois vocês vão ver. Ela criou tanto pretexto e o noivo batia. Quando ela resolveu acordar, levantar e erguer, ela abriu a porta e falou, cadê o noivo? Ele já se foi. Cadê o noivo? O noivo já se foi. Aleluia. Então, que Deus fale no seu coração, acorde, noiva, você é uma noiva. Deus quer revelar coisas grandes para nós, maiores. Ele quer explicar mistérios do céu para cada um aqui. Então, que nosso comportamento seja assim, hora da noiva despertar como uma leoa e entender o poder da unidade. Nós aqui, cada uma somos diferentes, mas nós temos uma coisa em comum, Jesus Cristo, a salvação, vida eterna. Então, nós temos que focar nisso. Então, nós sabemos aí que lá no finalzinho ele fala assim, perguntei-me, será possível que Deus queira despertar algo feroz e selvagem dentro de suas mulheres? Ela perguntando. Sim, aqui foi resposta que Deus falou comigo. Deus deseja despertar algo feroz e selvagem dentro da Sejane, dentro da Vandilma, dentro de mim, Cássia, Raunita, a língua enrola, da Márcia. Por quê? Eu estou me posicionando como uma igreja medrosa, uma igreja moderna, impotente. E um dia eu falei, Senhor, eu queria ter sangue no olho. Sangue no olho é não me intimidar, é me render ao grande eu sou, que é um Deus limitado, sem ficar me limitando. Esse Deus, ele é poderoso e ele fala que o poder está em mim. Então, ela fala assim, Deus deseja despertar algo feroz e selvagem dentro dessas mulheres? Sim, claro.
E o que que é? Eu até pus uma tarefinha. O que que é ser uma leoa indomável? Vocês escrevem aí o que que é hoje, que Deus deseja que vocês se desperte, se levante, se erga como uma leoa indomável. Então, nós cremos nisso. E nós temos exemplo aí de quantas mulheres na Bíblia que se levantaram ferozmente. Depois a gente comenta mais sobre isso, que tem muita coisa aqui. Vamos na página 26. Na página 26, ela coloca aqui: mais do que qualquer criatura, a leoa me faz ter orgulho de ser uma fêmea. Agora falei certo. Mulher completa. Mulher resposta. Você precisa ter orgulho de ser mulher. Você precisa expressar sua feminilidade. E nós não vamos aceitar falar que mulher é um problema. Eu tenho 2 problemas: o casamento e a esposa. Não. Mulher completa, mulher resposta. Mulher, ela tem que expressar autoridade na feminilidade dela e espiritual. Aí, lá na página 27, olha só. Aí ela fala: a criação declara, aqui, ó. O encanto selvagem e feroz da criação é como uma janela que oferece um vislumbre do que Deus preparou para nós. Vocês sabem quando Deus chama: ei, para tudo aí, Sejane, menina, Raunita, Cássia, Andila, pare, observe a fauna e a flora. Eles estão gritando e falando assim para você: a criação está assim, há mais do que você vê, mais do que você ouve, mais do que você simplesmente. Aí ela pôs: mais do que a simples mortalidade humana, há um Deus imortal que está sentado nas alturas. Contemple, Jesus Cristo é um cordeiro. Ele veio como um cordeiro morto antes da fundação da terra, e agora ele é apresentado em Apocalipse como um leão. Então, o Senhor falando: contemple a natureza, que a natureza ela está clamando, ela está declarando: há mais do que você possa ver. Então, vamos lá para finalzinho, página 27. Rasgar e romper é uma liberação violenta, porque fala que Deus rasgou o véu, né? Aí a gente quer assim: as coisas têm que ser mais suaves. Mas como que foi rasgado o véu? Não foi fininho, não. Foi rasgou de cima para baixo. Então, tem coisas que vão acontecer na nossa vida e Deus deseja que nós nos posicionamos como esse romper, essa liberação violenta, mas dentro do equilíbrio e ajustado com Deus. Amém? Página 28. Vamos fechar aqui. A natureza foi feita, eu já até falei, né? Existe mais glória e mistério para revelar. Então, observe a natureza. Ela está conspirando com seu espírito para te libertar. Então, o despertar desta leoa é para você entender que é uma libertação. Aí, lá na página 29, depois vocês lêem: a leoa se levanta do seu descanso no sol africano. Como que a leoa se levanta? Na página 29. Deus está chamando a Sejane para se levantar e se erguer, porque ela vai adquirir força. E é isso que a leoa, lá na África, ela entendeu. Deus chama a Bandilma hoje para se levantar, para saudar e cuidar dos outros. O despertar da leoa é entender que eu também preciso cuidar de mim, porque eu vou cuidar dos outros. O levantar para caçar, encontrar força em você. Depois nós vamos estudar mais sobre o caçar. O levantar ao lado de outras leoas. Isso tudo nós vamos que entender. Depois vocês leem aí, tá? Então, vamos lá. Existe uma leoa escondida aí dentro de vocês, então ela vai ser ajustada de acordo com o equilíbrio e a moderação do reino. Então, você escreve aí para depois vocês responder. O que significa uma leoa indomável? Eu tenho a resposta aqui, mas não vou passar. Capítulo 2. Falta quantos minutos, Márcia? Não dá para ver nessa segunda chamada. Então, vamos lá. A hora que chegar nos 10 minutinhos que avisa. Eu vou agilizar aqui o capítulo 2, porque incentiva também a vocês lerem. Porque
Da mesma forma que é revelado aqui para a Lisa, para mim, Deus quer revelar no peculiar, no seu Glória a particular. Deus. Uma força invisível. Olha só. Glória a Deus. Se algum dia chegar um tempo em que as mulheres do mundo se unam única e simplesmente em benefício da humanidade, elas serão uma força tal como o mundo jamais viu. Se una com outras mulheres que entendeu o que é se levantar, se posicionar como leoa. Então, nós estamos no capítulo 2, página 32. Alguns líderes pararam. Você viu que ela coloca aqui, já no segundo capítulo, fala assim, será que Ralph, ele escreveu isso aqui, o autor, né? Não é Mateus, ele escreveu isso, uma força invisível, a unidade das mulheres. Será que ele teve uma permissiva, foi profética? Ela fala, será que ele escreveu isso porque ele teve algum sentimento, alguma visão profética? Será que ele olhou para o futuro e partiu de uma perspectiva distante na época e viu as nossas filhas no nosso tempo ou está nos encorajando a nos unir? Eu penso que ele viu que cada vez a modernidade e o diabo ia aproveitar a oportunidade e conveniência e nos afastar, nos distanciar uma das outras, porque sabia que quando a Sejane se levanta, se ergue, Vandilma, Raunita, Cássia, eu e a Márcia, nós nos tornamos perigosa para as trevas e gloriosa para a luz. Então, eu penso que ele foi profético o que ele falou, mas ele teve uma visão do futuro. Então, depois vocês reflitam aí, porque aí eu coloquei aqui. Creio que a resposta é mais verdadeira e mais profunda para cada mulher. Mas pela maneira como cada mulher escolha viver também. Nosso potencial de exercer um papel nessa resposta das mulheres será conhecido de maneira como respondemos ao nosso espaço no tempo. Então, eu pus aqui, algumas líderes pararam, algumas mulheres pararam. Elas não entenderam, elas começaram, né, com esse intuito de se unir, de caminhar, de motivar outras mulheres, de despertar, mas pararam. Depois vocês refletem mais na página 32. Será que as nossas corajosas irmãs de outras nações avançarão mesmo com a ausência de encorajamento de muitos setores? Será que nós, no mundo ocidental, nos desviaremos das distrações frívolas e focaremos a nossa atenção em causas nobres e dignas? Mais para o capítulo 3 e 4, vocês vão entender isso, que ela está falando causas nobres e dignas. Amém? Então, página 33. Ela pôs aqui, página 33, eu escrevi lá no início da página, somos cooperadores de Deus. Atenção, já falei, existe pessoas mais capacitadas. Às vezes eu tinha revelações, o Senhor falava comigo, se levante, mulher. Eu preciso de você. Eu falei, pai, para que eu? Tem pessoas mais capacitadas do que eu. Mas eu não tinha lido e entendido que você, cada uma aqui, nós somos cooperadores de Deus. Aí ela escreveu aqui, será que vamos substituir o ruído e os argumentos conflitantes que dizem que a nossa contribuição não é necessária e nem inspirada por Deus? Ah, não é para mim, deixa que o outro faça. Ah, não vou. Não é meu chamado. Será que vamos entender a gravidade, a urgência do nosso tempo e deixar de lado as nossas diferenças, opiniões, doutrinas, a fim de nos alistarmos nas fileiras? Quando Deus fala esse despertar de leoa, é vocês entender, basta. Eu não penso igual a Márcia. Mas Deus deseja que nós estejamos unidas, como as leoas lá na África, elas se levantam unidas, elas andam junto. Nossas opiniões, nossas diferenças. Aí depois lá, ó, no segundo parágrafo aqui, ela falou assim, essa unidade será forçada ou vibrante? Poderia essa fé ser compartilhada, ser avivada por meio de obra e nos revelar como mordomos de algo ao mesmo tempo evidente, irresistível,
feroz e substancial? Eu acredito, sim, que tudo isso pode acontecer. Vocês estão entendendo o que ela está falando? Vocês têm que... Porque talvez eu possa estar correndo, por isso que tem que estar com a página aberta, porque se você sai, Vaneide, eu não entendi isso. Vaneide, volta de novo. Aí você anota e lê de novo, porque ela está falando assim, será que essa unidade, nós nos unir como as leoas lá na savana, vai ser uma força, será forçada ou vibrante? Isso precisa ser forçado? Ou poderia essa fé ser compartilhada, avivada por meio de obras? Ela está perguntando, será que isso pode acontecer, esse avivamento? Ou nos revelar que nós somos mordomos? Deus está falando que nós somos mordomos. Mordomos de algo e, ao mesmo tempo, evidente, irresistível, feroz e substancial? Vocês entenderam o que ela está falando? Alguém quer falar alguma coisa para completar o que ela está falando? Para fechar aqui, depois vocês querem, ela põe que a nossa união ilustrará. Será uma declaração vivida de tudo que verdadeiramente cremos. No que nós cremos? Agora que ela foi mais clara, mais com palavras, ela fala, no que nós cremos? Se a Bíblia nos fala do poder da unidade, então eu preciso viver isso. Nossa união ilustrará, será uma declaração vivida de tudo que verdadeiramente cremos. Se eu levanto como leoa, eu estou acordando, eu sou a noiva, eu mesmo que eu tenho eu penso diferente, tenho as minhas opiniões da igreja, mas eu estou convicta do que eu creio, do poder da unidade. Eu vou unir com aquelas mulheres, porque eu sei o que eu estou aprendendo neste livro aqui, é o que eu posso fazer, o que eu posso deixar escrito nessa terra, a mudança que pode acontecer. Aí ela pôs aqui, vamos lá para o finalzinho, não dá. Olha só, já no último parágrafo, sim, entendo que tudo o que peço e espero está bem distante neste momento, mas não o alcançaremos sem esse esforço. Não basta olhar unicamente para onde estamos. Se quisermos nos entender, não, se quisermos nos estender, precisamos olhar para trás. O que nós olhamos para trás? Se nós olharmos para trás, Sejane, as meninas que estão aí, Márcia, a história vai nos ensinar como que é esse levantar e este acordar. E olhar em volta, o que é olhar em volta? A necessidade de hoje, desse acordar deste sono. E olhar para frente, o que é olhar para frente? É reagir. É uma reação minha, que é o que o Senhor está pedindo. Então, eu pus, olhar para trás é a história que nos ensina. Olhar em volta é a necessidade que o Senhor está te chamando para você se levantar como a leoa e se erguer como o leão. E olhar em volta é a necessidade de hoje. E olhar para frente é você reagir. Tudo que você vai aprender. Então, nós fechamos aqui página 34. Não, nós vamos já para a página... Vamos para a página 35. Página 35. A imagem da leoa, já no finalzinho da página 35, a imagem da leoa poderosa em descanso é algo que devemos abraçar. O tema é a vontade com a força, descansada com o poder. Eu peço que vocês leiam mais essa página 34 e 35, para vocês entenderem o que Deus está falando aqui sobre fragilidade. Sobre a fragilidade, sobre esse descansar. Já no finalzinho fala que ela viu a leoa. Ela fala, será que podemos ser como ela, a leoa? Será que algum dia seremos mulheres que se sentem à vontade com a nossa força e descansada no nosso poder? Porque a leoa, ela sabe descansar, ela sabe que é poderosa, ela sabe que ela tem força. Aí ela pôs aqui, a imagem da leoa poderosa em descanso é algo que devemos abraçar. Viver na graça é aprender a descansar.
ela está descansada, mas ela não está distraída. Você pode assistir um filme documentário, a leoa está lá descansada, mas está observando cada movimento. Se a atmosfera muda, se desde o pequeno animal ao maior mudou, ela já prepara. Ela já prepara. E o que eu entendi também, que a leoa também, ela é muito sutil quando ela vai chegando nos lugares. Depois nós vamos aprofundar nisso. Então, que vocês leiam mais a página 34, 35, porque o Senhor deseja que você entenda como a leoa descansa na savana e observando atenta a cada movimento e atmosfera. Porque ela está focada como filha. Ela está focada sendo fêmea, sendo na força dela, focada na posição dela na natureza. É o que Deus nos chama. Descobri que essa dinâmica de estar à vontade com a força e descansada com poder é uma imagem muito eficaz e bela de uma mulher de Deus. Oh, glória! É o que Deus quer que você hoje sinta, nesse final de tarde. É ficar à vontade com a força e descansa com o poder que Deus tem para te dar. Se eu vou caminhar no caminho da graça, eu quero mais de Deus, eu tenho que entender que eu tenho uma força e que Ele quer que eu descanse, né? Que eu descanse com a minha força e descanse também com esse poder. Mas esse poder é ajustado com o reino de Deus. Esse poder é Deus capacita o poder do seu povo. Ele exalta, a palavra é certo, é exalta. Depois também, quando você entender que geralmente essa combinação dupla de estar à vontade com a força e descansada com o poder vem com o passar do tempo. Os dois comportamentos se fundem quando você começa a perceber que há um poder que habita dentro de você. Efésios 3:20, e depois eu trago uma revelação para vocês, que Paulo fala que nós somos vasos de barro, né? Glória. E a glória, né? A luz está dentro desses vasos de barro. Depois eu trago para vocês. Há uma dimensão, página 36. Ela já está falando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Já vou encerrar aqui. Assim, o quanto Deus ele deseja que a gente mude a nossa visão acerca de nós mesmos, né? Nos sentir como a leoa, mudar a nossa visão. Assim como ele quis que o povo de Israel mudasse a visão que eles tinham deles próprios, né? Então, eles se viam como gafanhotos. Na página 35, eles mesmos se viram... Eles se diminuíam, enquanto que o povo via eles se levantando como leão, eles se viam como gafanhoto. Então, o povo estava com medo deles e eles com medo do povo. Você viu? Aqui eles estavam aflorando arquétipos de gafanhotos, sentimentos baixos, né? Sim, aham. Depois vocês aprofundem mais na leitura. E olha só o que ela colocou aqui na página 36, que eu anotei, ó. Se queres salvação, volte para mim e pare com esse esforço inútil de se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem em completa dependência do meu poder. Você quer força? Então se acalme. O que a leoa faz lá na savana, naquele sol entardecer? Ela se acalma, fica ali naquela posição elegante de presença, porque ela sabe. A sua força virá depois que se acalmar. Ela vai ficar mais forte quando ela se acalmar. Não é ela ficar o tempo todo agitada, eu tenho que caçar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar para essas outras leoas que eu sou poderosa. Não, ela sabe que ela precisa de descansar para a força vir. E o Senhor está falando conosco agora, mulher, se acalme. Quando você se acalmar e lembrar completamente, vou repetir, depois eu começo aqui, ó. Ela fala, há uma dimensão na qual a força também é um abrigo. Descobrimos o descanso quando paramos de nos esforçar. Aí fala lá em Isaías 30. Sua força virá depois que se acalmar em completa dependência do meu poder. Se acalme hoje. Em nome de Jesus.
se acalme, que quando nós depender completamente do poder de Deus, ele vem com o poder dele e exalta essa força de leoa, esse poder de leoa sobre nós. Mas nós temos que aprender como a leoa a descansar na sabana lá elegantemente, mas não distraída. Vamos para a página... A 4 página, minutos. a página 35 fala de virtude. Virtude é uma força, meninas. Virtude é uma força. Somos mansa na maneira como seguimos e feroz na maneira de como lutar. Seja mansa, humilde para seguir Jesus. Mas para lutar, ele está falando para você ser feroz. Amém? Então, nós Amém. encerramos aqui. Vocês prestem atenção na página 42, que o Senhor está falando muitas vezes a interferência do ruído artificial que nos cerca entorpece-nos a nossa capacidade de ouvir atentamente a palavra do vento. Então, a pergunta é, está pronto para ouvir? Deus quer falar conosco. Amém. 3 Eu vou minutos. Eu vou encerrar e vocês entendam. Você é filha do céu? Terminamos aqui. Amém. Você é filha do céu? Porque a filha do céu é amável, inteligente e capaz. E a Glória sua a vida está conectada. Ela não é isolada. Amém? Amém. Eu sou a resposta. Você, mulher leoa, é resposta. Você complementa. Então, nós estamos aí. Filhas focada. Então, eu terminei o capítulo 2. Foi rápido, né? A gente não pode entender muito, mas leem, participe mais, traga mulheres aqui capazes, inteligentes, traz mais coisas. Eu tô com fome, eu tô querendo aprender com vocês. Traga mais coisas para vocês aprenderem. Amém? Amém. Então, nós já somos abençoadas. Márcia, quer falar alguma coisa? Alguém? Fique Estou à vontade. restando 2 minutos. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Deus abençoe, foi maravilhoso, eu amei, foi incrível. Espero que sábado que vem eu possa participar também. Amém. Amém. Deus vai nos dando mais tempo, mais desejo de estar aqui. Amém, glória a Deus. Nos abençoe, Vaneide, nesses 2 minutos. Amém. Oh Deus Todo-Poderoso, exalta a tua força na Obrigada. nossa força, no nosso poder. Obrigada. Deus Espírito Santo, tu és a nossa fortaleza. Obrigada, Deus. Senhor, que nós saímos dessa posição de restauração agora, hoje. E venhamos ser agora filhas focadas e nos rendemos a ti, Pai. Em nome de Jesus, nós somos filha, somos a noiva acordada. Não, nós não somos aquela noiva de Cantares, capítulo 5. Quando o Senhor bater na porta, nós vamos abrir e vamos ceiar com o nosso noivo. Amém? Estamos acordada, levantando como leoas, se erguendo como leões. Amém. Aleluia. Glória a Em Deus. nome de Jesus, nós completamos. Nós somos resposta de oração. Amém. Nós somos Glória a mulheres fortes em Deus. Amém. Foi muito Amém, bom. meninas. Muito obrigada. Lindo.